Olá pessoal, hoje voltei para o segundo episódio da série de leituras de ilustrações. O livro que eu escolhi para conversar hoje é o Limericks das Causas e Efeitos, escrito pela Tatiana Belink e ilustrado pelo Andrés Sandoval, editado pela editora 34. Esse é um livro que eu tenho há bastante tempo e que eu gosto muito e que me inspirou, inclusive com as ilustrações do meu primeiro livro, O Valente, que falaremos aqui um dia também. Esse livro tem uma característica que eu gosto muito e que já aparece aqui na capa, que primeiramente ele não é desenhado somente, ele é construído. E aí, nessa construção, a gente vê, por exemplo, aqui ó, vou mostrar mais de perto, objetos do cotidiano, como essa garrafinha, umas montagens, umas armações aqui que ele cria nesse objeto e uma humanização aqui, né, como os olhinhos assim. Então vamos lá para fazer essa leitura das ilustrações dos Limericks de Causas e Efeitos. Então, começando aqui, logo nessa primeira imagem aqui, a gente tem vários elementos bastante interessantes e que fazem desse livro uma surpresa a cada página. O primeiro deles, eu acho que, para mim, que é muito forte também no meu trabalho, é a iluminação. Vocês vão ver no decorrer do livro que a iluminação, ela é desenhista, ó. Ela constrói uma imagem que faz muita diferença na imagem final. Vou mostrar aqui para vocês. A iluminação cria metade da ilustração, literalmente nessa página, né? Ela cria um campo de significação tão poderoso, tão interessante quanto a construção em si. Então aqui eu vou mostrar uma outra imagem para vocês de como a iluminação ela é desenhadora nesse livro, né? Olha aqui. Esse Limerick fala, vou ler para vocês. Uma enorme baleia jubarte deu cambota no mar com tal arte que não teve jeito. Causou grande efeito. Foi amerriçar lá em Marte. E eu demorei muito tempo para achar a tal da baleia. Vocês acharam a baleia onde ela tá? Ela não tá, né? Ela é só o desenho aqui da sombra, ó. Então, a iluminação desse livro, das ilustrações desse livro, ela é muito relevante para a gente construir significação. O que tem muito para mim a ver com a linguagem do teatro, que é uma linguagem que eu gosto muito e pela qual eu comecei a minha vida artística, né? Lá quando eu era adolescente. Olha esse aqui, ó. De novo, a gente tem uma situação aqui em que a sombra ela é metade da ilustração, né? E ela cria uma imagem muito curiosa na relação entre esse homem aqui segurando o próprio nariz e a imagem que se forma da sombra dele. Um outro elemento que eu gosto muito e que, por mais que não sejam minhas cores preferidas, eu acho muito, muito, muito interessante, é o uso da cor. Como vocês podem ver aqui, nessa imagem, por exemplo, todas as imagens são branco e preto, né? São tons de cinza, enfim. Elas estão construídas com fotografias branco e preto. E ele usa esse verde fluorescente. É um verde fluorescente. Aí pode no vídeo estar parecendo meio amarelo, mas é verde. E às vezes ele usa isso como movimento, né? Então aqui esse Limerick fala assim: comendo farofa, o orador na frente do ventilador não deve falar, a fim de evitar um efeito devastador. Então aqui é um pouco a farofa, é um pouco o orador falando, é uma mistura. Então aqui a cor que ele pinta por cima da foto, não sei se digitalmente, tá com cara de ser, olhem bem de pertinho aqui, ó, tá com cara de ser manualmente em cima da foto mesmo. Não sei. Então, nesse caso, por exemplo, ela tem substância, né? Ela é ou a farofa ou o vento. Em outras situações, ela é mais
abstrata, assim, ela tem um papel mais, como eu vou dizer, um papel que não representa algo concreto, como aqui, né? Ele está ressaltando a batida, ele está delimitando o nosso olhar. Então, as coisas que precisam ser olhadas estão aqui, né? No meio desse campo e aqui. Mas não é uma coisa concreta, né? Aqui a gente vai ver, quer ver, ó, nessa imagem aqui, que ela é similar à do começo. Então, a do começo, vamos voltar lá. A do começo, a gente tem um papel amassado aqui e um ovo na outra ponta. A do final, o papel da ponta mudou, né, de lugar, tá para cima agora e o ovo tá quebrado. E se vocês repararem, ó, o ovo quebrado é representado por essa mancha de cor. Então, ele faz uso da cor dessas duas maneiras, como uma coisa representativa e como uma demarcação do nosso olhar, mais ou menos, assim, né? Uma outra coisa que eu acho bastante interessante nesse livro é o texto que vai na própria imagem fotografada. Porque a gente está muito acostumado a fazer a imagem, ver imagens, né? Fazer e ver. E por mais que a imagem seja fotografada, o texto ele vai por cima digitado. Então você tem uma imagem digitalizada e o texto vai por cima. E ok, isso não é nenhum demérito. Aqui o que eu trago não é um juízo de valor. Eu não sou crítica literária e imagética, não é isso. Eu sou artista e professora e eu gosto muito de fazer essas leituras porque elas agregam em significação para mim. Mas, como eu já disse e digo, não é uma verdade absoluta, não é a única leitura, óbvio que não, né? E tá longe de ser algo em termos de certo e errado. São só possibilidades. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho a sensação de que nessa imagem aqui, o texto foi digitado por cima. Não sei se foi isso, mas tenho essa sensação. Já este aqui, vou aproximar mais aqui, ó. A sensação que eu tenho é que ele imprimiu esse texto, colocou na cena tridimensionalmente e fotografou. E isso dá uma outra dimensão para o texto. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas dá uma corporeidade, né? Eu não sei explicar, dá uma sensação de que o texto é de verdade, assim, né? Aqui também, ó. Aqui tá muito claro, né? Ó. Aqui ele imprimiu esse sulfite aí, fez o recorte, colocou na imagem e fotografou. É óbvio que isso é possível ser feito digitalmente, mas aqui você tem uma outra sensação, né? Quando a iluminação pega desse lado aqui, ó. Ele construiu uma materialidade para o texto, que tem muito a ver com os próprios limericks da Tatiana Belink e com toda a proposta, né, do livro. O livro também traz aqui no final uma explicação, acho que é isso, né? Uma explicação que eu acho muito interessante, que eu acho que todo livro tinha que ter, que é como o artista fez, ó. Vou aproximar aqui devagarinho. Tá vendo? Ele montando, ele fotografando, ele iluminando. Isso aqui, para as crianças, é maravilhoso. Isso, assim, ó, dá um na cabeça, assim. As crianças ficam muito, não é animadas, a palavra é muito inspiradas de saber como é que o artista fez tal coisa. Porque não é óbvio. Quem não lida com esse tipo de trabalho não entende, não é claro como ele é feito. Às vezes nem uma pintura sobre papel ou um desenho é claro, imagina algo desse tipo. Então hoje estamos ficando por aqui com mais este vídeo. Se vocês não têm esse livro, é um livro que eu acho, além do texto ser muito divertido e as imagens para mim serem muito inspiradoras, é um clássico, né? Tatiana Belink é um clássico. Então, recomendo. E agradeço novamente vocês estarem aqui comigo e até a próxima. Muito obrigada.